Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 15, a partir do verso 11. É uma passagem bem conhecida no nosso meio, aonde o próprio Senhor Jesus aqui ele nos traz. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais velho, o mais moço deles, disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começou a festejar. Amém? Coloque a mão sobre a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. E eu peço, Senhor, nesta noite, Pai, que esta palavra, Pai, venha de encontro, Senhor, com nossas necessidades e nossas questões e situações. Em nome de Jesus, Pai, que através dela, Senhor, o Senhor venha fazer uma obra em nós, Pai. Em nome de Jesus, faz o teu querer, Pai, a tua vontade, Senhor. Faz, Pai, em nós, Pai, o teu propósito concretizar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Desde já, Pai, eu te peço, já te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Pai. E peço a Ti, Senhor, conduza-nos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, meus amados, em nome de Jesus. Essa parábola ela é bem conhecida no nosso meio. É uma parábola onde o Senhor Jesus aqui ele vem relatando o acontecimento com esse filho e esse pai, com essa casa e essa família, aonde o texto nos traz que houve uma mudança de comportamento na vida desse rapaz. Houve, entre aspas, alguma situação em questão onde tirou ele do centro da família, tirou ele do centro do convívio do pai, tirou ele do laço familiar, aonde veio a tirá-lo, da própria família, aonde veio a distorcer os princípios, aonde temos que honrar o pai, temos que honrar a nossa mãe. Esse filho aqui, nesse momento, ele estava cheio de coisas externas, cheio de coisas paralelas sobre a vida dele, sobre a mente dele, aonde o texto nos revela que em um determinado ponto ele veio a pedir a herança do pai, a sua parte, que era cabível do pai, e o pai dando essa parte, não passando muitos dias, ele veio arrumar as suas coisas e partindo dali para uma terra distante, aonde o texto não relata qual local, fala que é distante.
vida financeira que ele tinha neste lar, ele resolve sair dali com uma parte da sua herança e indo para uma terra distante, sem rumo certo, sem saber o que ia realmente acontecer, mas cheio de expectativa e de sonhos, aonde ele, naquele momento, ele quis viver, entre aspas. Muitas vezes acontece no nosso meio, a gente fala que não estamos vivendo, né? Que precisamos viver. Só que aquele rapaz, ele estava cheio de mentiras na sua mente. Esse rapaz, pelo que o texto nos traz, ele estava cheio de questões aonde não era verdadeira essas questões, situações, onde existiam falsos sonhos, falsas situações de ânimo, de vigor, de paz, de prazer, aonde o mundo geralmente é o que traz para a vida da gente. É o mundo que oferece coisas, né? O nosso Deus, ele fala que é para a gente buscar em primeiro lugar o reino e coisas serão acrescentadas. Ele se viu nesse momento aqui com a mente cheia de coisas e não do reino. Ele não quis saber do Pai, porque essa parábola aqui, o Pai representa nosso Deus, e o filho, os filhos aqui, no caso mais moço e mais velho, representam os anjos do Senhor. E o que nos traz essa parábola? Quando saímos da presença do Pai, quando saímos da casa do Pai, situações acontecem conosco. O nome do tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: não saia da presença do Pai. Amém? Glória a Deus. O texto, ele vai nos trazer, no versículo 11 ao 13, a narrativa do Senhor Jesus, aonde ele fala, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles, ou seja, repartiu os bens entre o mais moço e o mais velho. Passando não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para uma terra não distante. Uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O texto relata que o filho mais novo toma essa decisão. Creio eu, que nem eu comentei aqui, que ele tomou essa decisão cheio de mentiras na sua mente, cheio de falsas expectativas, cheio de falsos sonhos, cheio de mentiras na mente, porque é assim que aparenta ser o mundo. E muitas vezes aquele que está lá fora no mundo, o que ele faz? Ele busca trazer com alegria algo que é mentiroso, né? Passando uma sensação de prazer, uma sensação de vida mentirosa. E quando a gente pensa que nós tomamos decisões onde nos machuca a nós mesmos, aqui ele pede, ele exige do pai a sua parte da herança. Irmãos, quando o filho ele chegou aqui no pai e pediu a parte da sua herança, a parte que lhe cabia, ele deixou aqui alguns princípios, ele deixou para trás, ele não honrou alguns princípios bíblicos aqui. Por quê? Só existe como receber a herança do pai em 2 situações: ou o pai passa essa herança em vida dos filhos, ou então o pai pega e precisa morrer. No caso aqui, o pai estava em vida. Entre outras palavras, o que ele quis dizer para o pai? Pai, para mim o senhor morreu, passa para cá a minha parte da herança. Eu já não considero mais o Senhor como pai. Passa para mim a minha parte, a parte que me cabe, que eu vou viver a minha vida de agora em diante. Então olha para vocês verem como é forte. A partir do momento que tomamos decisões aonde trazemos isso, queremos as bênçãos do Pai, mas não queremos conviver, não queremos servir ao Pai. Entre aspas, a gente está considerando isso. O meu pai morreu, para mim ele não existe mais. Igual eu comentei aqui, esse pai aqui ele simboliza Deus. Ele é Deus, Jesus falando. E quando a gente toma essas decisões, essas atitudes, é a mesma coisa a gente falar: eu não preciso mais do meu pai não existe para mim. De agora em diante eu vou fazer as coisas da forma que eu achar que tenho que fazer. Foi o que esse filho fez.
E é tanto que o texto relata que, não passando muitos dias, ele arrumou as coisas dele ali e foi embora. Ou seja, o pai abençoou ele desonrando o pai, e pouco tempo depois ele pega as coisas dele e vai embora. Ele reconfirma que ele não precisava do pai. Ele reconfirma que o local que ele estava ali não era para ele. Pai, eu estou indo embora, tchau. E fora isso, mais um princípio que ele acaba de quebrar: ele não honrou o pai. Eu fico imaginando ali aqueles trabalhadores que serviam, que prestavam serviço ali para o pai dele, e os vizinhos ali no entorno. O que não falaram? Fulano de tal, pediu a herança para o pai e foi embora de casa, abandonou o pai, abandonou a casa, abandonou tudo, deixou o pai sozinho aí com outro irmão. Olha só, meus amados, como é grave. Não só a decisão de pedir a herança, um pai ainda em vida, mas também abandonar o pai, deixar o pai de lado, deixar o irmão de lado e viver aquilo que ele imaginava que era o certo. O filho, ele tinha direito na sua parte da herança, ele tinha direito, só que ele se antecipou, ele não teve paciência, ele quis a herança do pai, ele cobrou essa herança, o pai ainda em vida. Ele não esperou o momento oportuno para que o pai chegasse nele e falasse: filho, eu estou vendo que você quer ser independente, eu estava pensando aí, eu vou entregar a sua parte da herança e deixar você viver. Não, ele foi no pai e pediu, exigiu a parte dele. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, bendito e poderoso. Em Romanos 8, versículo 12 e 17, glórias ao teu nome, Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, não tem como eu falar que sou filho de Deus, mas deixar com que a minha carne vença as batalhas do dia a dia, deixar com que a minha carne queira os prazeres da carne e deixar o meu pai de lado. Não tem como eu deixar o meu pai de lado, sendo filho de Deus, para viver as coisas do mundo aí fora. É o que a palavra está dizendo. Eu não tenho como falar que sou filho de Deus e viver na carne, fazer as coisas que agradam a carne. Não temos como viver como filho de Deus dessa forma. E outra, da mesma forma que temos luta, mas em Cristo Jesus nós receberemos a vitória. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então aquele que tem as lutas, mas briga contra a carne e favorece o Espírito, busca as coisas do Espírito, esse vai viver eternamente. Esse vai receber o Senhor Jesus e a sua salvação, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Pai. Aleluia. Aqui também tem um princípio que foi quebrado. Ele alimentou a sua carne com seus desejos,
e pediu a sua parte da herança. E a gente pergunta muitas vezes, né? Mas se eu tenho direito, não é meu? Sim, é meu. Só que no momento certo, no momento oportuno, naquele momento que o Senhor prepara e fala, filho, está aqui, é teu. Só que muitas vezes ficamos angustiados, muitas vezes ficamos desesperados, porque imaginamos que tem que ser para já, e não temos a paciência de aguardar a decisão do Pai, de aguardar a vontade dele em nossas vidas. Aleluia, Senhor. Ele, quando toma a decisão, ele declara a morte do Pai, não só para a família, mas para a vida dele também. Ele não acrescenta mais o Pai nos planos que ele pretende executar, que ele pretende viver. A partir do momento que ele toma essa decisão de sair da casa do Pai, ele, em outras palavras, ele fala, Pai, o Senhor fica aqui, eu estou indo, eu não quero mais que o Senhor me acompanhe. Pai, preciso viver sozinho. Eu agora tenho sabedoria, tenho maturidade, eu vou viver aí fora. Tudo aquilo que eu anseio, tudo aquele sonho que está aqui dentro, eu vou viver lá fora. O Senhor fica aqui em casa, cuida do irmão, eu vou lá. Foi isso que esse filho fez. Esse filho, ele saiu da casa do pai, pegou a sua herança, aquilo que ele achou que cabia a ele, e ele foi embora. Ele nem sequer falou, pai, vai lá me visitar, eu vou estar em tal lugar. Não, ele não passou endereço, ele não falou nada. O texto não nos traz isso. Simplesmente ele foi para uma terra distante e deixou o pai para trás. Ele não convidou o pai para ir com ele. Ele abandonou o pai lá atrás. Santo, bendito e poderoso. Irmãos, temos que ter algo dentro de nós. Tudo aquilo que a gente vai fazer, que pretendemos fazer, que anseia o nosso coração, a gente pedir direção do Pai. A gente se abrir com Ele e falar, Pai, essa é da Tua vontade, Senhor, esse desejo que eu estou dentro do meu coração, esses planos que nasceram dentro de mim, é os mesmos planos que o Senhor tem para comigo. Pai, me conduza, esteja comigo, vai à frente me direcionando. Essa é a conduta que cada um de nós temos que ter no nosso dia a dia. A partir do momento que abrimos os olhos pela manhã, a gente chamar a presença do Pai e pedir que Ele nos direcione durante aquele dia, pedir que Ele nos leve até o nosso trabalho, pedir que Ele nos dê sabedoria para desenvolver o nosso serviço, pedir que Ele nos dê sabedoria para resolver situações durante o dia, barreiras que se levantam no nosso caminho, que Ele nos dê sabedoria para derrubá-las, porque tudo é de Deus, tudo vem dEle. Nós não somos capazes de levantar se não for da vontade do Pai. Não somos capazes de levantar do nosso leito, da nossa cama. Não somos sábios o suficiente para desenvolver o trabalho, se assim o Senhor não derramar sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes fazemos igual a esse filho. Muitas vezes achamos que não precisamos do Pai. Muitas vezes não convidamos o Pai a estar conosco. Muitas vezes não agradecemos ao Pai pelo novo dia, a nova manhã que ali a gente está tendo, o privilégio, a oportunidade, pela nossa família, pelos nossos amigos, o nosso trabalho. Abandonamos o Pai, tomamos decisões próprias. Glórias a Ti, Pai. O segundo princípio aqui que foi quebrado, o princípio da honra. Esse filho não honrou seu pai. O filho desconsiderou esse princípio. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel 2:30. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos trazer. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honrarem, porém desprezarei os que me
desfrutarem. Olha como é forte, meu amado. O Senhor, Ele não honra aquele que não honra. O Pai, Ele não derrama honra sobre os filhos que desonra Ele. Não tem como nosso Deus nos honrar se as minhas ações, as minhas atitudes não é de honra para com Ele. Como que eu falo que eu amo a Deus e as minhas práticas não estão condizendo com esse amor? As minhas atitudes, as minhas ações não está agradando a Deus, não está agradando ao Pai. E aí eu oro ao Senhor muitas manhãs, muitas tardes, muitas noites, pedindo uma direção, pedindo uma instrução, pedindo um direcionamento, um livramento, pedindo uma cura para alguma vida. Só que as minhas práticas não estão honrando ao Pai. Como que o Pai vai me honrar? Vai honrar as minhas orações, as minhas petições? O Pai não honra. Como que o Pai vai honrar a minha casa se eu não estou honrando a casa dele? Se eu não estou honrando a vida dele? Fica difícil para nós, meus amados. E as nossas ações trazem essas reações contrárias para as nossas vidas. Eu falo que eu amo a Deus, mas no dia de culto eu não venho no culto. Até eu estava comentando aqui no culto de quinta-feira. Alguns acham, e já falou para mim, que eu venho na igreja porque eu sou pastor na igreja. E eu falei, meu amado, você não entendeu ainda. Eu venho na igreja porque eu sou dependente do Pai. Não por cargo, não por status, mas pela dependência. Eu dependo. Eu, para respirar, eu dependo do Senhor derramar o ar sobre a minha vida, sobre meus pulmões. Eu, para me alimentar, eu dependo do Senhor fazer com que o alimento desça até o meu estômago. Até esse dia na aula de teologia aqui, o pastor trouxe para nós aqui um irmão que está com câncer na garganta. Estava numa situação, está numa situação complicada. É um pastor Donizete, pastor. Emagreceu muito, não está conseguindo se alimentar. Irmãos, olha só a situação. E eu que consigo me alimentar, não agradeço a Deus. E eu creio que tudo acontece no tempo do Senhor. Mas que a gente pare e comece a analisar e trazer a nós como reflexão para nossas vidas, que não somos capazes. A gente faz plano, mas quem direciona, quem coordena esses planos é o Senhor. Não temos poder de execução, não temos poder de realização se não for da vontade de Deus. Tudo é Deus. E muitas vezes passamos pela situação igual esse filho pródigo aqui, onde tomamos as decisões e sofremos pelas decisões que tomamos. Muitas vezes tomamos as decisões sem orar e passamos por decisões, por situações das decisões que a gente tomou sem orar, passamos a orar para sair daquelas situações. Ou seja, a gente cai no buraco, a gente não orou antes de tomar a decisão, aí cai no buraco. Para a gente sair do buraco, a gente ora a Deus para nos tirar de lá, porque a gente só vê não conseguindo sair. Eu até falei, algumas pessoas durante a semana passada, segunda, terça-feira, andou nos procurando, algumas com notícias boas de restauração da família, de restituição do lar, e outras não tão boas. E a gente se entristece com isso, a gente fica triste. Por quê? A gente vai passar por situações? Vamos, todos nós vamos passar por momentos bons, difíceis, ruins, não tão bons, vamos passar. Mas esses momentos servem para nos fortalecer. Só que muitos estão se entregando aos momentos e está deixando a vida levar, e não funciona desse jeito. Não podemos ir conforme o mundo está direcionando. O Senhor, todas as vezes, todos os cultos, Ele está direcionando uma palavra a nós. Ele está nos instruindo através da palavra, através dos homens e das mulheres dele que sobe aqui em cima.
através das ferramentas que o Senhor usa nessa terra para nos trazer uma palavra de conforto, de direcionamento, de instrução. Só que muitas vezes a gente pega essa palavra e a gente só faz entrar por um lado e sair pelo outro, a gente não pratica. Se a gente não praticar a palavra, é isso que está acontecendo nas nossas vidas. A gente absorve de um lado no dia, daqui a pouco ela sai para o outro lado. A gente não guarda, a gente não traz para o coração, a gente não pratica. A palavra do Senhor diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Que a gente se encher do Senhor, se encher da palavra dele, a gente vai externar a palavra, a gente vai externar Deus. Mas se a gente se encher de problemas, de dificuldades, não vai demorar, a gente vai estar falando deles, vai estar levando para outras vidas problema. E aí as vidas que estão lá fora esperando a luz, a hora que chega eu, cheio de problema, falando dos meus problemas, vai falar: o pastor está mais atribulado que eu, não quero sair não. Então, meus amados, é isso que o mundo está trazendo. O mundo está trazendo falsas esperanças, falsa expectativa, falsas decisões. Glórias a Ti. Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: na verdade eu prometi, aqueles que me honram, aqueles que não me honram, eu não farei. O Senhor só honra aqueles que o honram. Não tem jeito. Deus, nosso Pai, é Deus de princípios. E Ele não vai mudar os princípios dele por causa da minha situação, por causa das nossas situações. Deus é imutável, Ele não muda. Quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que mudar todos os dias. Eu tenho que buscar o Senhor, porque eu sou dependente dele, Ele não depende de mim. Só que muitas vezes a gente acha que o Senhor depende de mim, depende da gente. E não é verdade, é mentira. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Agora eu sem Deus, eu não sou nada. Eu não passo um monte de pó. E a gente temos que entender isso, meus amados. Glórias a Ti, Pai. A palavra do Senhor, ela diz em Êxodo 20, versículo 12. Por favor, Lu. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Glória a Deus. Quando eu honro, que é um princípio bíblico, eu estou honrando meu pai e minha mãe, Deus me garante que Ele vai abençoar, que Ele vai me honrar, Ele vai prolongar os meus dias nessa terra. Agora, quando não tenho honra com o pai, não tenho honra com a mãe, não tem como o pai nos honrar. Glórias a Ti. Aleluia, Pai. Segundo ponto aqui que o filho tomou. Ele buscou pelo prazer da carne. Ele não quis a presença do Pai, mas sim, ele quis satisfazer os desejos do coração dele. Ele quis viver, entre aspas. Só que longe do Pai, meus amados, não é vida, é morte. Temos que entender isso. E o Senhor, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele colocou em nossas mãos o direito de escolher, o direito de decidir. Ele não nos obriga, o amor dele é imensurável de tal forma que Ele não nos obriga a buscá-lo, Ele não nos obriga a amá-lo, Ele não nos obriga a cultuá-lo. De tão bom que o Pai é, de tanto amor que Ele tem pelas nossas vidas, Ele não nos obriga. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Aqui Ele tomou a decisão de arrumar as suas coisas e ir embora, sair da casa do Pai, ir para uma terra distante, longe do Pai.
Quantos de nós aqui em nosso meio já viu ou ficou sabendo de vidas aonde aconteceu alguma coisa parecida? Aonde depois de receber uma bênção, aonde depois de receber alguma coisa das mãos do Pai, resolve sair da presença do Pai, resolve ir embora, abandonar, sair da casa, como se não precisasse mais do Senhor, não precisasse mais dos cuidados do Pai. Quantos? Eu conheci vários, inclusive eu sou um deles, que lá atrás eu tomei a decisão, em determinado ponto, de sair da presença do Pai. O Pai, Ele não sai, Ele não solta, Ele não abandona os filhos, mas dá o direito aos filhos de permanecer ou de sair da presença do Pai. E esse filho aqui, o texto relata que ele vem sofrendo, ele passou por várias situações, aonde a princípio, para ele era vida, vivendo dissolutamente, vivendo da forma que ele achava que tinha que viver, vivendo longe da presença e da casa do Pai, tomando as suas próprias decisões, seu próprio rumo, tendo entre aspas a liberdade. Só que aqui ele não tinha liberdade, aqui ele estava se tornando um escravo, ele não viu. Aqui ele estava se tornando um escravo e ele não viu. Aonde o dinheiro estava dominando ele, aonde a bagunça, entre aspas, as farras, estava escravizando ele, aonde aqueles sentimentos de prazer, aqueles sentimentos falsos de vida, de boa vida, estava corrompendo os princípios que o Pai tinha derramado sobre ele, aonde o inimigo estava conduzindo ele à perdição, a ponto, que nem a palavra do Senhor nos traz, de ele estar sem valor nenhum na mão, sem saber o que ia fazer, porque os haveres que o Pai tinha entregado para ele já tinha gastado tudo, não tinha mais recurso. Glórias ao teu nome, Senhor. E eu falo para os irmãos, todas as vezes, meus amados, que abrir os olhos, convide o Pai para estar junto, convide o Senhor para conduzir a sua vida naquele dia, conduzir os seus filhos, os afazeres, dar sabedoria sobre cada situação, sobre como executar o nosso trabalho. Salmo 51, 11. Um salmo onde Davi escreveu, e ele relata aqui para nós: não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Glórias ao Senhor, Pai. Davi ele relata isso nesse salmo pouco tempo após ele ter caído em tentação com Betseba, pouco tempo após ele cometer aquele ato de adultério, onde o profeta Natan chega nele e relata para ele a situação, e ele busca a face do Senhor. Senhor, não me tires o teu espírito, não se afaste de mim. Ou seja, Davi aqui se arrependeu da situação que ele passou, que ele cometeu. Davi teve um momento de arrependimento. E a palavra do Senhor nos traz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi ele era pecador, como cada um de nós somos. A palavra diz que somos. Só que Davi, ele se humilhava nos pés do Senhor. Davi ali, ele se colocava prostrado aos pés do Senhor, clamando para que o Senhor não se afastasse dele, para que o Espírito Santo não abandonasse ele, porque ele queria que a vida dele fosse conduzida pelo Espírito Santo, e ele queria agradar ao Pai, queria honrar ao Pai. Glórias a ti, Senhor.
Davi, ele cometia situações, mas ele não queria se afastar do pai, não queria que o pai se afastasse dele. E por esse texto aqui entendemos, Davi abriu mão do trono, do reinado, do povo, de tudo ali que ele tinha. A única coisa que importava para ele era a presença de Deus na vida dele. A única coisa, meus amados, que é fundamental nas nossas vidas é a presença do Pai nas nossas vidas, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Nossas vidas têm que ser conduzidas pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que somos templo do Espírito Santo. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Irmãos, não adianta, entre aspas, nos iludir com prazeres da vida. Não adianta a gente ser conduzido por dias aí fora, entre aspas, bons, longe da presença do Senhor. O Senhor tem um banquete para nós. Por que estamos atrás de migalhas aí fora? Por que muitas vezes tomamos a decisão de nos afastar de Deus por causa de migalhas que está caindo da mesa? Nos conformamos muitas vezes com migalhas, sendo que o Senhor tem um banquete, uma mesa farta para cada um de nós. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Temos que entender que o que o mundo oferece faz com que nós, nos afastemos do Senhor. E não adianta a gente ter coisas e Deus está longe. Não adianta a gente estar com a mesa farta e o Senhor não está presente, ceando conosco. Não adianta nossos filhos ter vestimentas novas, nós vestirmos bem, andarmos de carros bons, se a presença do Senhor não se faz ali em nossas vidas. Não adianta. É uma situação mentirosa, é um prazer, um sentimento falso. O mundo nos mostra o luxo, só que ele pega e nos joga no lixo. É isso que o mundo faz. O mundo ele apresenta algo bom, só quando a gente vai dar por si, a gente está no meio da lama. Esse rapaz aqui, a palavra do Senhor diz que ele sem recurso nenhum, ele teve que trabalhar, ele começou a buscar o trabalho, e ali, naquele lugar, o trabalho que ele encontrou era de cuidar de porcos. É o que a palavra nos traz. Versículo 15: Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Nós sabemos que Jesus aqui ele está trazendo uma família, ele está trazendo uma família de judeus aqui. Ele está citando esse filho era da linhagem de judeus, porque o nosso Deus era judeu, Jesus é judeu, vem da linhagem judaica. Então o que isso traz para nós? Os judeus, eles em forma alguma, eles iam cuidar de porcos, porque os porcos para ele eram imundos. Então de momento algum, esse filho, se tivesse uma outra oportunidade para ele de trabalho, ele não ia lá para cuidar de porcos. E isso foi humilhação para ele. Ele se humilhou. E o texto diz que ele sentiu vontade de comer as alfarrobas dos porcos. No versículo 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Cadê os amigos dele?
não tinha amigo, não tinha conhecido, não tinha ninguém. E aquele que fazia por ele, ele abandonou para trás. Aquele que fazia por ele, ele desprezou, ele desonrou lá atrás. A casa ao qual ele dormia, ele comia, ele se alimentava, ele virou as costas. E ele estava nesse lugar aqui, sozinho, e sentiu o desejo no coração dele de comer a comida dos porcos, ao qual o povo judeu, para eles, era detestável. Cuidar do porco, imagina comer a comida do porco. Glórias a Ti, Pai. A palavra do Senhor, que nem eu já relatei ela aqui, Mateus 6,33, eu amo de paixão esse versículo. Se cada um de nós, cada um do povo de Deus, eu não falo só nós aqui, mas no geral, no mundo inteiro, priorizasse o reino, priorizasse o Pai, se afastasse de coisas enganosas, se rendesse à vontade do Senhor, se rendesse ao direcionamento de Deus, aos seus mandamentos, às suas leis, não sofreria tanto, não passaria essas humilhações. Esse filho, ele foi humilhado. Esse filho, ele foi maltratado. Mas foi ele que escolheu. O pai não colocou ele para fora. O pai não falou para ele ir embora. Só que ele começou a colocar o olho num lugar, o olho no outro, começou a ver situações, começou a imaginar coisas, começou a alimentar a mente dele com coisas, até o ponto que ele falou: isso aqui não é para mim mais, eu não estou vivendo, eu vou embora daqui, cansei desse lugar, não aguento mais. Eu já ouvi isso de pessoas, irmãos. Eu falei: meu amado, não pensa dessa forma, o Pai tem vida para você. Não, mas é o que eu estou passando, pastor. Mas você escolheu passar. Traz à memória quando você caminhava na casa do Pai. O que o Pai fazia? E o que está acontecendo agora? Não foi o Pai que pediu para você sair, foi você que saiu. Irmãos, nós colhemos aquilo que a gente planta. É a lei da semeadura. Não tem como. Essa passagem aqui, no versículo 14 ao 16, nos traz que houve uma crise naquele país, aonde as portas de trabalho foram fechadas. O texto nos relata que esse jovem, ele gastou tudo que o pai tinha colocado nas mãos dele. Algumas versões falam dissolutamente, ou seja, sem regra, sem limite, sem pensar no amanhã. Eu vou viver o hoje, eu não sei se eu estou vivo amanhã. Só que ele estava vivo naquela crise, e ele sofreu naquela crise. Ele teve que buscar o alimento, ele teve que ter força para se humilhar e buscar aquilo que o povo condenava, que para o povo era impuro. Santo, bendito e poderoso é o Senhor, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. E com isso, meus amados, nos traz a queda que esse filho passou, aonde que de uma hora ele estava amparado pelo seu pai, ele estava guardado debaixo das mãos do pai, ele tinha ali na casa dele um lugar para repousar, uma mesa e uma cadeira para poder sentar e fazer suas refeições, ele tinha uma cama para poder deitar e dormir no horário que ele achava que precisava, ele tinha um local para se banhar, ele tinha o amor do pai,
Ele tinha o direcionamento do Senhor na vida dele. Ele tinha as instruções, os mandamentos do Pai. E ele abriu mão de tudo pelas suas vontades. Eu vou realizar meus desejos. Após gastar toda a sua herança, o filho enfrenta uma grande fome e se vê em necessidade. Isso é uma grande reflexão para nós, meus irmãos. Às vezes não damos valor devido àquilo que o Pai coloca em nossas mãos. Às vezes não damos valor à permissão de Deus em estar em certos lugares, de ter irmãos, de ter amigos próximos, de ter o convívio, a convivência da nossa família, de poder instruir os nossos filhos, de poder levantar de manhã e trabalhar, ter saúde para passear. Abrimos mão por causa de coisas mundanas. Abrimos mão do amor do Pai por causa de situações aí fora. E é uma armadilha onde o mal sempre está apresentando. Esses dias atrás, essa semana passada, semana retrasada, eu recebi um convite, de uma para outra. Recebi um convite se eu queria enricar. Eu dei risada na hora. Falei para minha esposa, o pastor, falei, é o diabo se apresentando. Pastor, quer ficar rico? Tem uma oportunidade. O senhor quer ser empresário e tal? A gente investe no Senhor. Eu falei, não preciso disso. Preciso de Deus. Olha para vocês verem como o mal é. Eu estava em casa, pelo celular, eu recebi esse convite. Se eu queria ser um homem próspero, rico, eles me dariam carro, investiria em mim. Olha só, me daria moradia. Irmão, isso é do mal. Isso é do mal. O mal todos os dias está oferecendo algo para nós. Todos os dias ele oferece dinheiro, riqueza, situações boas, uma vida entre aspas. Tudo mentira. Tudo mentira. Glórias ao teu nome, Senhor. Esse filho, ele foi confrontado com as escolhas que ele teve. Esse filho aqui, ele foi confrontado com as atitudes que ele tomou perante o pai, perante o irmão, perante aquela sociedade, aqueles moradores daquela região. Quando ele se viu com fome, querendo se alimentar da comida dos porcos, ele passou a refletir. Eu tinha tudo nas minhas mãos. Na casa do meu pai eu tinha fartura. O texto relata isso. Os trabalhadores do pai tinham pão em abundância para se alimentar. E ele, como filho, como herdeiro, co-herdeiro, ele estava passando por aquela situação difícil. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu imagino aquele filho, o que ele estava passando. Eu imagino aquele homem, naquele momento, olhava para um lado, não tinha ninguém, do outro menos ainda. Olhava para baixo, os porcos se alimentando naquele coxo, dentro daquele chiqueiro, e ele ali, com as vestes tudo lamenzada, tudo suja de lama, fedendo a porcos, com fome, um aperto no coração.
Como que estava a mente daquele homem? Como que estava o desespero dele? Esse filho estava passando por uma grande humilhação. Estava lá embaixo, no fundo do poço. Mas ele mesmo desceu com as próprias pernas. Não foi ninguém que colocou ele lá. Ele estava passando por uma situação difícil, porque ele não deu valor ao que o pai fez por ele. No momento que era para ele honrar o pai, ele virou as costas. Na hora que ele chegou a certa estatura, que ele podia ajudar mais o pai, ele podia estar ao lado do pai, ele podia ajudar ali na obra, no trabalho, no dia a dia, ele resolve virar as costas e ir embora. Igual já aconteceu com muitos aí fora. Eu em particular conheço vários aqui em Sales, conheço lá em Tupéva. Até quinta-feira passada aqui eu fiquei muito sentido com isso. Porque as próprias pessoas estão se sabotando. E eu falei, Senhor, tem misericórdia que o Senhor teve de mim. Abre os olhos dessas pessoas. Abre os ouvidos, Pai, para que a Tua palavra penetre. Abre o anseio, Pai, de Te buscar. Glórias ao Teu nome, Senhor. Irmãos, quando saímos da presença do Pai, quando saímos da casa do Pai, não tem vida, não tem como a gente ter alguma expectativa que a nossa vida vai melhorar, que o nosso quadro vai ser para bom. Ao contrário, quando eu tomo a decisão de sair da casa do Pai, quando eu tomo a decisão de virar as costas para o Pai, automático, estou para minha livre vontade. É risco meu. Eu estou querendo correr o risco. E não tem vida, é morte. Quando eu tomo essa decisão, é morte. A palavra do Senhor em Salmos 42:7 fala que um abismo chama outro abismo. Quando eu tomo a decisão de virar as costas para o Pai, é a mesma coisa eu falar para Ele: Pai, não quero mais a Tua presença, Senhor. Eu não dependo mais do Senhor. Eu quero viver a minha vida por mim mesmo. E o Senhor permite que a gente vai viver a vida por nós mesmos. Porque Ele não nos obriga a ficar. Ele não nos obriga a permanecer. Ele não nos obriga a buscá-lo. Ele nos ama de tal forma. Ele fala: filho, você quer ir? Vai. Mas cuidado com as decisões que você vai tomar. Cuidado com o que você vai fazer. Mesmo quando eu decido sair, o Senhor ainda tenta me alertar, tenta cuidar de mim. Mas quando eu me afasto do Pai, automático, eu não ouço mais a voz dele, porque eu estou longe. Quando eu vou para outro lugar, longe da presença do Senhor, automático, o Pai está longe de mim. E temos que ter esse entendimento. Temos que trazer isso para nossas vidas, em nome de Jesus. Lucas 17 ao 19. Lucas 15, de 17 ao 19. Glórias a Ti, Senhor. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, contra Deus e diante do Senhor, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Algumas versões falam jornaleiros, se não me engano é ARA, no meio da revista atualizada. Jornaleiro, o significado de jornaleiro é aquela pessoa que não é mensal, não é remunerado mensalmente,
que não tem compromisso nem diário, mas sim um escravo. Ou seja, ele se coloca abaixo de um escravo, para que o pai o receba. Só que o que estava escravizando ele eram as coisas lá fora. Não era a presença do pai, não era o convívio com o pai que estava escravizando esse homem, este jovem, mas sim a distância que ele estava do pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Aqui nos traz uma importante chave para nossas vidas: reconhecer que o Pai é essencial em nossas vidas. Temos que ter isso dentro de nós, reconhecermos que sem o Pai do nosso lado, sem o Espírito Santo nos conduzindo, não temos vida. Necessitamos da presença do Pai. Lucas 15, 20 ao 24, onde nos traz: arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. A roupa aqui é a vestimenta que o Senhor nos coloca quando a gente vem aos pés do Senhor. O Senhor tira aquilo tudo que estava sujo e coloca vestimentas novas, limpas. A palavra diz que mais alva do que a neve. O anel é um anel de compromisso, que é uma aliança que o pai refaz com aquele filho. O chinelo, a sandália nos pés. Os servos andavam descalço, mas os filhos andam calçado. Temos que entender isso, meus amados. Não deixar com que as coisas aí fora nos façam de escravo, nos escravizem, porque temos um Pai que nos ama. Em nome de Jesus, peço à igreja que se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Irmãos, eu não sei o que cada um aqui almeja, mas eu peço aos irmãos: leve os pensamentos ao céu, coloque nos pés do Senhor, feche os seus olhos, amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu peço aqui, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, antes, Pai, cada um de nós éramos escravos, mas hoje, Pai, somos filhos, Senhor. Existe uma aliança, Pai, o Senhor conosco e nós com o Senhor, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, não permita, Pai, de forma alguma, Senhor, que nenhum de nós, Pai, venhamos a quebrar esta aliança, Senhor. Não permita, Pai, que nenhum de nós, Pai, venhamos sair da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, todos os dias de nossas vidas, Pai. Esteja à frente, Pai, que a Tua presença permaneça conosco, Pai, todos os dias, Senhor. Não tem sentido, Pai, de estarmos andando por esta terra se a Tua presença não estiver conosco, Pai. E eu peço, Senhor, conduza, Pai, neste momento, o coração deste homem, o coração desta mulher, Pai. Eu não sei, Pai, o que ele anseia, mas o Senhor sabe. Livre o Senhor de todo agir contrário à Tua vontade, Pai. Liberte o Senhor, em nome de Jesus, Pai, de tudo aquilo que vinha aprisionando, Senhor. Traga renovo, Pai, sobre ele. Tire essas vestes, Senhor, e coloque vestes novas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Conduza, Senhor, a cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor, glória ao Teu nome. Santo, santo és Tu, Senhor. Aleluia.
disse para o Pai: Pai, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero experimentar outra coisa, Pai. E o Pai, como um Pai amoroso, Ele diz: vai, meu filho, vai, mas lembre-se de uma coisa: eu estou aqui, eu estou aqui. E talvez você passou por tantas, talvez você foi para tantos lugares, talvez você experimentou tantas coisas, talvez você sentiu vontade de comer tantas bolachas, coisas que só os porcos comem, que só os porcos praticam. Mas esta noite você toma uma decisão: eu preciso voltar para a casa do Pai. E hoje o Pai está aqui te dizendo: eu estava te esperando. Culto após culto eu estava te esperando. Diga para Ele que você não pode viver sem Ele. Esses teus filhos que estão aqui, Santo Espírito de Deus, abraça-os, Pai. Senhor, eu permito, Senhor, que o Senhor me abrace, porque eu preciso do teu abraço, Pai. Você tem fé para dizer para Ele: abraça? Talvez você chegou hoje aqui arrebentado, arrebentada. Talvez você chegou aqui com muitos e muitos problemas. E durante o culto você foi percebendo que o Senhor foi tirando o peso do teu ombro. Porque na casa do Pai ninguém carrega peso. Porque na casa do Pai somos todos filhos. Se você entrou aqui e você está com o peso dos seus problemas, eu quero te fazer um convite: não seja um trabalhador, seja um filho, porque na casa do Pai sempre há uma festa para os filhos. Temos alguém aqui hoje que quer voltar para a casa do Pai? Você não quer? Vem cá, vem cá. Você é filho amado.
Temos mais alguém que quer voltar para a casa do Pai? Ninguém aqui é trabalhador. Na casa do Pai ninguém é trabalhador, ninguém é escravo. Na casa do Pai tem filhos. Tem mais alguém aqui que quer voltar para a casa do Pai hoje? Então hoje o Pai preparou um banquete para você, meu querido. O Pai preparou um banquete para você. Quer dizer que você é muito amado pelo Senhor. E você sabe que Deus ele tem uma obra na sua vida. Você sabe que um dia Ele te chamou, Ele colocou um sonho dentro do teu coração. Mas nós não estamos aqui para falar do filho que se perdeu. Nós estamos aqui para falar do filho que foi achado. E hoje o Senhor, Ele te achou aqui. Sinta-se hoje muito amado por Deus, porque Ele separou esta noite só para se reconciliar com você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu me reconciliei com o Senhor. Eu venho à sua casa para ser alguém que ocupa a sua mesa. Em nome de Jesus, eu empenho a minha palavra, que eu retorno para os seus braços. amém. Aplauda ao Senhor. Senhor, está aqui o seu filho, Pai. Está aqui o teu filho, Pai. Eu sei, Pai, que em algum momento, Pai, ele tomou uma decisão de se afastar. Mas hoje, Pai, ele toma a decisão de retornar. E, Pai, o retorno, ele é muito mais difícil do que a chegada. Retornar, Senhor, é muito mais complicado, é muito mais dolorido. Mas hoje, Pai, que força que o Senhor deu para esse menino. Ah, Senhor, eu sinto o teu Espírito abraçando ele, fortalecendo. Eu sinto que o Senhor, Pai, tem uma grande obra na vida dele, Pai. Ah, Senhor, use ele, Pai, em nome de Jesus, como ganhador de almas. Use ele como um discípulo teu, Pai, em nome de Jesus. Hoje, Pai, hoje ele já não vai mais comer mais migalhas, mas hoje ele já está à mesa com o Senhor. Ele se assenta à mesa com o Senhor, Pai. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, fortalece ele, ajuda ele nessa caminhada nova, Pai, nessa reconstrução. Que o teu Espírito, Senhor, empodere ele, Pai, de forma sobrenatural. E em nome de Jesus, Pai, que essa cidade seja impactada através, Senhor, do testemunho que esse teu filho vai dar. Em nome de Jesus, nós declaramos bênção sobre a vida dele, para a tua honra, para a tua glória. A tua igreja como testemunha, Pai, ela testemunha que é o retorno do teu filho. Em nome de Jesus, nós o abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo de volta à casa do Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, não tem problema. Deus abençoe em nome de Jesus. Pega sua mão e diga: não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, há uma festa poderosa nos céus quando um filho ele volta para a casa do Pai. Amém? Tem uma festa muito linda acontecendo hoje nos céus. Amém? Hoje o Senhor ele preparou uma festa. E esse filho foi recebido numa festa hoje. Mateus. Amém, glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor, irmãos. Lá no Antigo Testamento, em determinado versículo diz assim: que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Na verdade, irmãos, Deus não se arrepende. É porque a tradução trouxe como se Deus. Na verdade, o que aconteceu ali, a Bíblia diz, no original, diz que Deus, Ele projeta um novo caminho para o homem. Então o que acontece? O homem se desvirtuou e foi para um caminho mau. Deus, irmãos, Ele não coloca ninguém de nós num caminho mau. Só que o homem, a tendência dele é ir para o caminho mau. Aí lá no meio do caminho mau, Deus, Ele prepara um novo caminho para o homem sair dali. E o nosso Deus é Deus de resgates, é Deus de mudança, é um Deus que sempre faz um caminho novo. Amém? E por que você está falando isso, pastor? Porque em determinado momento o Senhor Ele colocou no coração de cada um de vocês que aqui estão, para que retornassem ao Senhor, voltassem para o Senhor, entregassem as vossas vidas para o Senhor. E nesse momento, irmãos, a gente vai, durante o nosso caminhar, a gente vai ouvindo a voz do Senhor, a gente vai ouvindo a voz do Espírito Santo, e então o Espírito Santo ele vai consertando as nossas vidas. Ele vai consertando as nossas vidas. Pastor, por favor. E nesse conserto, irmãos, das nossas vidas, o Senhor, Ele vai nos abençoando. Em determinado momento eu conheci a pastora, e a gente começou a namorar, e o Senhor tocou o nosso coração: vocês vão casar. E a gente casou. A palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 2, deixa eu abrir aqui que está bem pertinho aqui. Gênesis capítulo 2, no versículo de número 21, diz assim: então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, Ele tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada mulher, a minha mulher, porque foi tirada de mim, foi tirada do homem. E no hebraico, irmãos, a palavra homem é ish, e a palavra mulher é ish, ishá. Então, ish, ishá, homem, mulher. Por quê? Porque ela foi tirada do homem. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós temos em nosso meio, irmãos, um casal que resolveram regularizar as coisas. Vamos regularizar, porque nosso Deus é um Deus de princípios. Nosso Deus é um Deus que abençoa quando nós estamos andando nos princípios. Então, no dia 14 do 11 do 24, o nosso amado irmão Márcio Henrique Marquezine e a nossa irmã Francisca Xavier foram lá e falaram assim: nós vamos casar e regularizar. E casaram e regularizaram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vem cá, meus queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero
quero chamar aqui os pastores da casa, em nome de Jesus, todos os pastores. Vem cá, meus queridos, em nome de Jesus. Isso é uma honra para nós, é uma bênção para nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. O Márcio, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vem aqui, por favor. Cadê os pastores? Irmãos, a palavra do Senhor, lá em Hebreus, lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros, os adúlteros. Então olha só, o casamento, meus irmãos, ele tem o poder de nos tirar do julgamento de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que quando o escritor não fala se é Paulo, ele não fala se é Apolo, mas quando o escritor escreve aqui, ele fala assim: honre o casamento e mantenham pura a união conjugal de vocês. Por quê? Porque o casamento, Deus certamente ele vai julgar os impuros. Então, olha só, quando nós regularizamos a situação, essa regularização que nós fazemos, quando nós nos casamos, esse casamento tem poder na presença de Deus, e esse poder é de nos livrar do julgamento futuro. Então isso quer dizer que o Senhor, ele abençoa o casamento. O Senhor é Deus de princípios. O Senhor é Deus que abençoa todos os casamentos. E vocês podem ter certeza de uma coisa: que o Senhor abençoa vocês. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos abençoar a aliança de vocês. Nós queremos derramar um óleo sobre essa aliança, porque nós queremos que o relacionamento de vocês seja assim como essa aliança, que ela é inundada por esse óleo. Nós queremos que o casamento de vocês seja inundado pela presença de Deus, pela bênção de Deus, pelo Espírito Santo, e tudo aquilo que vocês fizerem juntos seja abençoado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um só, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, meus amados, vocês podem ter certeza que juntos vocês são mais fortes. Uma casa dividida, ela não prevalece, mas uma casa unida, ela tem muito poder para conquistar. Eu quero declarar esta bênção sobre vocês hoje, a bênção da conquista, a conquista que o casamento de vocês vai trazer em todas as áreas da vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus, derrama esse óleo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, assim como esse óleo, Pai, tem sido derramado sobre estas alianças, Pai, que a Tua presença, Pai, nesta noite, Senhor, seja derramada, Senhor, sobre a vida desses Teus filhos, Pai. Senhor, que eles prosperem, que eles sejam fortes, Pai, que a Tua presença acompanhe eles, Pai, aonde eles forem, aonde estiverem, Senhor, Pai, que haja sempre a Tua presença, que haja sempre o Espírito Santo entre eles, Pai, em nome de Jesus, unindo-os cada dia mais, Pai. Senhor, tudo que o Márcio, Senhor, for fazer, que o Senhor use a irmã Francisca como bênção na vida dele. Senhor, tudo aquilo que a irmã Francisca for fazer, que o Senhor use o Márcio, Pai, como bênção na vida dela. Senhor, que um seja o direcionamento do outro, e o Senhor seja o direcionamento do casal, Pai. Sendo assim, Pai, nós declaramos e já profetizamos a bênção, Senhor, da conquista, da prosperidade em tudo que eles fazerem. Em nome de Jesus, nós os abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Mas eu sei que você já fez isso. Mas coloque o anel de novo no dedo dela, em nome de Jesus.
Aleluia. Irmão Francisco, abençoa ele, coloca o anel no dedo dele, porque o anel simboliza um pacto, a aliança é um pacto, e esse pacto nós selamos ele e profetizamos na presença do Senhor hoje muitas e muitas bênçãos na vida de vocês, amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Receba o abraço dos pastores. Glória a Deus. Irmãos, enquanto eu quero apresentar aqui a vida do nosso irmão Benedito, que está passando por uma luta contra uma doença, e em nome de Jesus nós iremos orar por ele. Também quero orar aqui pela uma irmã que estava aqui em nosso meio e recebeu uma notícia muito ruim para ela, e ela teve que sair no meio do culto, mas nós vamos orar para que o Senhor a abençoe e conforte o coração dela, em nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, neste momento nós oramos pelos enfermos, Pai. Se alguém aqui, Pai, está enfermo, Pai, se alguém aqui está doente, Pai, em nome de Jesus, visite, Senhor, com uma unção de cura, Senhor. Cure o enfermo, Pai, cure todo tipo de doença, Pai. Sara, Senhor, os feridos, aqueles que estão com o coração machucado, Pai. Sara nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Derrama do teu óleo, do teu bálsamo, da tua presença poderosa sobre a vida de cada um que aqui está e sobre aqueles que estão sendo agora apresentados, colocados na sua presença, Pai. Eu oro, Pai, pela nossa irmã que recebeu essa triste notícia, Senhor. Conforte, console o coração dela, Pai, em nome de Jesus. E sendo assim, Pai, eu declaro uma semana de muitas bênçãos, uma semana, Pai, de muita presença do Senhor sobre cada um que aqui está. Que esta noite, Pai, nós possamos, Pai, chegar até os nossos lares, Pai, ter uma noite abençoada e começarmos a partir de amanhã uma semana abençoada na tua presença. Se alguém aqui, Senhor, vai enfrentar, Senhor, durante essa semana algum tipo, Pai, de litígio, algum tipo, Senhor, de demanda, Pai, em nome de Jesus, abençoe esse teu filho que tem que tomar uma decisão nessa semana, essa tua filha que tem que tomar uma decisão essa semana. Que essa semana seja controlada pelo Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, Pai. Senhor, visita o William, Senhor, que passou, Pai, por aquela cirurgia, Pai. Senhor, confirma a tua rica bênção sobre ele, dê forças a ele, uma boa recuperação sobre a vida dele. Em nome de Jesus eu oro, e desde já, Senhor, eu te agradeço, porque eu confio no Senhor, eu confio na tua poderosa mão, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro e já agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero passar só um recadinho, amém? Quinta-feira que nós temos o nosso culto de quinta na resposta. Sexta nós temos oração. Sábado, é sábado agora que vai ter. Sábado agora nós vamos ter aqui um evento para casais. Com certeza você vai receber um convite dos pastores, do pastor Levi, da pastora Rosana. Então separe até o sábado, porque nós teremos um evento para casais aqui na igreja, amém? Como será o último do ano de casais, eu acredito que vai ser algo especial, né? Eu acredito que vai ser algo mais especial, mas tá com eles. Daqui a pouco eles vão procurar vocês e vai falar assim: olha, tem um convitinho para você. Pastor, mas meu marido não vem, eu posso vir sozinha. Começa a declarar bênção sobre o teu casamento. Irmãos, nós temos que chamar à existência aquilo que os nossos olhos ainda não veem. Isso se chama fé. Pastor, mas eu estou solteiro. Vem também, porque aí você está já profetizando que Deus vai te dar um casamento, né, irmão Francisco? Em nome de Jesus, aleluia. Deus é bom demais, amém? Agora, irmãos, no domingo nós temos aqui a nossa ceia. Só que eu quero convocar você para 2 cultos, quinta e domingo. Por quê? Porque eu vou ministrar aqui, irmãos, sobre um assunto que talvez você nunca participou. Nós vamos nesses 2 cultos
dividir o livro de Apocalipse em dois, e nós vamos estudar. Serão dois cultos diferentes, dois cultos de estudo. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Eu vou tentar, irmãos, trazer assim uma síntese. Já falei para vocês, ministrando aula, eu fiquei 2 anos ministrando aula sobre o livro de Apocalipse. Imagina para trazer para 2 cultos. Então, separe a tua quinta, separe o teu domingo, porque você precisa se padronizar e encaixar dentro desse livro que se chama a Bíblia. Porque o salmista diz lá no Salmo 119, 105, que esse livro, a Bíblia, é lâmpada para e luz para. Então, para você não se perder durante a sua jornada, você precisa conhecer a lâmpada para os seus pés e a luz para o teu caminho. Amém? Sabe por quê, irmãos? Ontem eu estava conversando com um amigo meu. Irmãos, nasceu e viveu dentro de uma igreja. Só que conversa com ele, parece que o cara é um incrédulo. Me perdoe falar cara, né? Que o rapaz é um incrédulo. Por quê, irmãos? Porque a gente vai ficando cascudo. A gente vai ficando cascudo, e a gente já vai achando que a gente sabe de tudo, e a gente vai inibindo o Espírito Santo de trabalhar em nossas vidas. Aí, uma palavra parece que ela já não tem tanta importância. Uma ceia parece que ela já não tem tanta importância. Uma oração parece que ela já não tem tanta importância. Por quê? Porque o nosso coração deixou de ser um coração de carne e se transformou num coração de pedra. Mas o Senhor, irmãos, Ele não quer um coração de pedra, Ele quer um coração de carne. Por que a Bíblia diz um coração de carne? Um coração que seja capaz e sensível ao Espírito dele. Porque uma pedra não é sensível, mas uma pessoa é. Amém? Então, separe a tua quinta, separe o teu domingo, porque vai ser sobrenatural sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Vamos para casa? Abençoados? Então erga a tua mão. Senhor, acompanhe os teus filhos, leve a cada um até seus lares, dê uma noite abençoada, Senhor, e nós profetizamos uma semana abençoada para cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço pela tua bênção que vai acompanhar a cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém. O amor de Deus Pai, a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. E em todos os momentos da vida, Jesus Cristo é a resposta. Deus abençoe, Deus te acompanhe, em nome de Jesus.